habilidades físicas, desenvolver habilidades mentais, nós conseguimos entender o outro, se entender como ser humano, aprender a falar, aprender a ouvir, interpretar. Toda a vida humana é um grande processo. O próprio Senhor Jesus se submeteu a isso quando entrou no tempo. Ele nasceu de uma gestação, possivelmente 9 meses. Ele cresceu, teve que aprender a ler, escrever, falar, se equilibrar, tudo que uma criança normal tem que fazer. E ele esperou 30 anos para começar seu ministério. Naquela época, naquele contexto, para um homem ser considerado maduro e com essa possibilidade de liderar outros, ele tinha que ter 30 anos, era uma coisa com consenso da época. Jesus esperou um momento determinado para estar preparado, para cumprir e começar a sua missão. E tudo isso no tempo. Esse texto de Lucas é o que fala que Jesus começou por volta dos 30 anos. Esse dia eu estava pensando, nossa, a gente fala dos 33 anos de Jesus, né? Mas onde na Bíblia que fala isso? Eu até fiquei pensando que era tradição popular. Aí tem um versículo bem pequenininho lá em Lucas que menciona isso. Mas o resumo, meus irmãos, é de que nós estamos presos ao tempo. E isso não é ruim. Isso é parte de quem nós somos. E aí a gente vai ler 2 textos aqui para começar a tratar disso. O primeiro deles é Gênesis 2, 7, e o segundo, Salmo 3, 13 e 14. Gênesis 2, versículo 7, Salmo 3, versos 13 e verso 14. Quem que vai ler o de Gênesis? Levante a mão. A Aline vai ler. Isso. Aqui no capítulo 2, nós temos uma descrição mais detalhada do processo de criação do homem, algo que já tinha aparecido antes no capítulo 1. Agora, Aline, por favor, lê para a gente também o versículo 31 do capítulo 1. Depois do homem ser criado, qual foi a reação de Deus? Então, esse versículo 31 vai mostrar para nós que toda a criação original era perfeita. Exatamente do jeito que Deus queria que fosse, funcionando do jeito que Deus queria que funcionasse, para o propósito que Ele estabeleceu. E parte de toda essa criação perfeita no propósito de Deus envolvia o ser humano ser do jeito que ele é. A nossa materialidade, a nossa temporalidade, tudo isso que nos limita é bom, não é algo ruim. Alguns cristãos, por não entenderem isso, criam aquela expectativa de que no céu a gente vai ser quase que um anjinho, que não está preso pelo tempo, pelo espaço, que nós flutuamos para lá e para cá, atravessamos paredes, fazemos tudo mais. Não, no céu você vai ter peso. Você vai subir numa balança e você vai ver ali quanto você pesa. No céu você vai bater o dedinho na quina de um móvel e você não vai falar um palavrão, você vai soltar um glória a Deus, talvez. Mas vai ser algo diferente, mas você vai ter corpo, um corpo glorificado, material, que vai existir para toda a eternidade com o Senhor. A materialidade e a temporalidade são coisas boas. Deus fez assim. Mas agora vamos olhar o Salmo 103, verso 13 e 14. Que ele vai nos mostrar como que essa materialidade e esse fato de nós sermos feitos de pó acontece depois da queda, depois do pecado. Por favor, Sandro. Isso. Aí teria que continuar 16 também. Por isso que eu cortei. Exato. Então o texto fala que nós somos pó. E isso não é algo que nos diminui. Mas, na verdade, isso é parte de quem nós somos, e Deus, sabendo que nós somos pó, Ele se compadece de nós. Ele tem misericórdia de nós. Então, parte da nossa fragilidade e dependência de Deus já é desde o nosso design original. Não, Deus não errou quando fez a gente dessa forma. Ele nos fez para sermos dependentes, limitados e precisarmos dele. E sabendo disso, Ele é misericordioso conosco todos os dias. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe do quanto precisamos de um auxílio externo e Ele nos dá essa ajuda. Também, nós temos aqui mais outra segunda parte. Que quando nós não entendemos essas coisas, nós alimentamos crenças erradas. E crenças erradas atrapalham toda a nossa vida. Você pode ter problemas na vida por questões de saúde. Seu corpo não funciona como deveria, você adquiriu uma doença, um problema externo que atrapalha a sua vida. Mas também
crenças erradas atrapalham a nossa vida drasticamente. Só para ficar bem claro, pensa num caso extremo. Uma pessoa que pensa que é uma coisa que não é um ser humano. Tem pessoas que aparecem em documentários por aí. Uma moça que pensa que é um cavalo. Ela sai correndo com braços e pernas no chão e saltando sobre cadeiras e bancos. Tem vídeo na internet disso. É algo extremamente bizarro. Mas ela tem uma crença errada. Eu não sou um ser humano. Eu sou cavalo. E por ser cavalo, vivo como cavalo. É absurdo. Porém, esse mesmo absurdo é levado a áreas da nossa vida que a gente não entende. Por exemplo, quando você não entende que você é material, temporal, limitado, dependente, você cria a crença errada de que você consegue fazer tudo que você quer fazer. Que você vai dar conta de tudo. Que qualquer problema que surja, você vai resolver. Que você vai ser sempre suficiente, sempre presente, sempre capaz e sempre bem-sucedido. E quando criamos essa mentalidade, nós temos a certeza de que a gente vai cair. Hoje em dia, o pessoal fala até da síndrome de burnout, que é quando você tenta ser tudo isso o tempo todo, todos os dias, a cada instante. Ninguém aguenta isso. Você vai entrar em colapso, porque Deus não nos fez para isso. Deus fez a gente para dormir, descansar, trabalhar, descansar, dormir, trabalhar. É um processo. E até mesmo, como o Vanderlei leu no começo da abertura da escola dominical, Deus nos deu um dia de descanso. Justamente porque nós não fomos feitos para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus tem que falar para a gente, para. Um dia, para de trabalhar, para de se preocupar com os afazeres cotidianos, venha me adorar que eu vou cuidar de vocês. Vocês precisam de descanso. E Deus estabelece isso dando exemplo para nós. Quando Ele termina a criação, Deus descansa, não porque Ele cansou, mas para nos ensinar que todo o processo precisa de um tempo de descanso. E nós imitamos a Deus obedecendo o quarto mandamento. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Ok. Então, se nós adquirimos essas crenças erradas, de não entender que existem tempos certos para todas as coisas, cometemos erros seríssimos. O texto de Gênesis 15, 16, eu não vou pedir para vocês lerem, que é uma história um pouco longa, e achei difícil achar um versículo chave assim, para explicitar, é o episódio de Abraão, Sara e Agar. Quando Deus tinha prometido para Abraão que ele teria um filho, passa-se um tempo, o filho não vem, o que acontece? Sara fala para Abraão, eu acho que a gente não entendeu bem o que Deus queria. Eu acho que, na verdade, Deus queria que a gente fizesse alguma coisa. Então, já que não está vindo o filho, a gente está tentando e não vem, Agar está aí. É a nossa serva, tem um filho com ela, vai contar como se fosse nosso filho e tudo certo. Vamos resolver as coisas no nosso tempo. O que acontece? Nasce Ismael. Que, a princípio, era um menino legal, mas da sua descendência surge todo esse problema que vem até os dias de hoje de árabes e judeus brigando o resto da eternidade. Claro, nem todos exatamente hoje são descendentes imediatos de Isaac e tudo mais. Nós temos várias misturas durante o tempo. Mas a origem desse conflito surge lá no começo. Durante todo o Antigo Testamento, a descendência de Ismael e a descendência de Isaac sempre estiveram em conflito. Tudo por conta de pressa. Esse segundo nós vamos ler, que é o problema do rei Saul. Em 1 Samuel 13, 8 a 10, e depois 13, 14. 1 Samuel 13, 8 a 10, depois 13 a 14. Alguém já encontrou e quer ler? Por favor, Jennifer. Quem que faz sacrifício em Israel? Sacerdote. O que Saul fez? Bem, o sacerdote não veio, o meu povo que está me aprovando, é muito parecido com Herodes, o problema de Saul. O povo que me adora está indo embora, o que eu vou fazer? Eu vou ser aquilo que eles precisam, eu vou ser o homem do momento, eu vou resolver o problema deles e vou ser adorado. Então ele faz o sacrifício. Qual o resultado? Versículos 13 e 14. Samuel chega. Pode ler para a gente, Jennifer, por favor? Saul perde o reino.
Nós poderíamos ter na descendência dos reis de Israel, ao invés de Davi, Salomão e dos seus filhos, podia ser Saul, Jonatas e todos os filhos e filhas que eles teriam. Mas toda essa história foi tirada, Deus já tinha isso nos seus planos, é claro, mas o privilégio foi perdido por Saul no tempo, porque ele não soube respeitar o tempo. Ele não soube respeitar os limites que cabiam à função dele. Ele foi impaciente. Eu não vou esperar Samuel aparecer aqui para resolver o problema. Eu vou resolver o problema. Eu resolvo tudo. Então, irmãos, são só 2 textos, mas tem vários episódios na Bíblia que mostram essa impaciência estragando tudo. Elas vão nos mostrar que quando nós não temos uma percepção correta do tempo e da nossa materialidade e de como as coisas demandam um processo para serem resolvidas, coisas ruins acontecem. E então nós vamos entender como que isso lida com a questão da vida da igreja. Porque nosso objetivo aqui não é falar da paciência e da impaciência de forma genérica, é mostrar como isso é útil para a igreja, ser uma igreja acolhedora para os de fora e também para o benefício da igreja que já existe aqui no corpo que já existe. Então, como nas últimas semanas 4 tópicos não deu tempo, eu diminui para 3. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Então, onde a paciência é fundamental na vida da igreja? Na visão, na liderança e na membresia. Vamos começar falando da visão da igreja. Aqui parece um momento de marketing, de administração, mas é necessário às vezes a gente falar de algumas coisas desse tipo na igreja. Porque em qualquer empresa, em qualquer lugar que você for trabalhar, a empresa tem um objetivo, tem uma missão, tem uma visão. O que eu quero? Onde eu quero chegar daqui X tempo? Eu quero que minha empresa seja reconhecida no bairro em que eu estou por um serviço de qualidade com custo-benefício agradável, que seja competitivo com as outras empresas. Esse é o meu objetivo. Ok, como que eu vou alcançar isso? Vou fazer divulgação na internet, vou contratar profissionais, eu vou treinar minha equipe, vou motivar eles, eu vou criar um ambiente de trabalho agradável, vou criar recursos. Você tem toda a estratégia para alcançar a sua visão, o seu objetivo. A igreja, como eu disse na primeira aula, não é uma empresa. A gente não pode misturar as coisas. Porém, esse aspecto da visão é importante sim para a igreja. Uma igreja sem visão é uma igreja que não sabe para onde vai. É uma igreja que não sabe para que existe, o que ela é, o que ela tem que fazer, para que caminho que ela tem que seguir. E a igreja, quando não tem uma visão, não dá para não ter uma visão. Visão alguma é uma visão também. Nossa visão é, não temos visão, não temos propósito. A gente só está aqui existindo, vivendo, a gente se reúne no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo lugar e vamos vendo o que dá. É uma visão também. Uma visão de gente estagnada que não entende o seu propósito. Mas qual que é o propósito da igreja? Esse eu não coloquei no slide de propósito. Alguém sabe me dizer qual que é o propósito da igreja? Exatamente. Para quê? Para a glória de Deus. É para isso que a igreja serve no mundo. É a agência de Deus para a pregação do evangelho, para salvar os perdidos, tudo isso com a motivação única de glorificar a Deus. É para isso que a igreja serve. As outras funções, as outras atividades da igreja podem existir. A igreja pode se envolver com a ação social? Pode. A igreja pode cuidar, por exemplo, com a vizinhança, que a gente recebe as visitas, a reunião do bairro aqui, da vizinhança solidária, aqui na igreja muitas vezes. É errado fazer isso? De forma alguma. A igreja pode fazer várias outras coisas, além de pregar o evangelho. Porém, quando a gente perde que a nossa visão é pregar o evangelho, salvar perdidos, cultuar a Deus com o objetivo único de glorificar a Deus, nós viramos outra coisa a não ser igreja, viramos uma ONG, viramos um grupo social, um clube, a Associação Evangélica, tem até nome parecido, né? Mas não é com a ideia de criticar. Nós viramos a Associação Evangélica, é isso que viramos. Igreja não é isso. Então, meus irmãos, quando nós entendemos que a igreja tem um propósito específico, dado por Deus, que é pregar o evangelho para a glória de Deus e viver isso, nós temos algum propósito. E tendo esse propósito em vista, nós vamos caminhar rumo a ele. Uma igreja que não tem essa visão é uma igreja que não vai saber fazer isso de forma alguma. Ela vai ficar perdida, ela não vai entender o tempo de Deus para fazer as coisas. Vamos ler o Salmo 90, versículos 1 a 6. Salmo 90, de 1 a 6. Beth, por favor.
Esse salmo vai mostrar o grande contraste entre a temporalidade de Deus está fora do tempo, ele é maior do que isso, nós somos limitados. E aí, esse texto, para nós percebermos o seguinte: Deus sendo assim, maior do que o tempo acima do tempo, nos chama no tempo a cumprir os seus propósitos. Para ele, toda a história da humanidade é um flash, é algo muito rápido. Só que ele entra no tempo escolhe pessoas, chama pessoas e faz a sua obra através de nós. E nós precisamos ter essa perspectiva, porque senão nós queremos resultados imediatos, nós ficamos frustrados. Nós queremos que a igreja seja do jeito X, do jeito tal, na hora tal, do tempo tal. E criamos expectativas que estão fora do nosso controle. Deus que controla o tempo e o modo de avanço da igreja. Vamos olhar 2 textos que fazem esse contraste para nós. Efésios 4, 25 a 27 e depois Apocalipse 19, 6 a 9. Primeiro Efésios 4 e depois Apocalipse. Oh, me desculpa, Ruth, eu coloquei errado. É Efésios 5. Isso. 25 a 27. Isso Paulo escreveu no século I para a igreja em Éfeso, para que a igreja entendesse que, aqui ele está falando sobre casamento, mas dentro disso ele fala sobre Cristo. Jesus, para salvar a sua igreja, colocou ela num processo de santificação. E nesse processo que ele executa hoje no tempo, ele está preparando a sua igreja para chegar no alvo estabelecido no versículo 27, apresentar para ele mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo sem defeito. Agora vamos para Apocalipse 19. Versículos 6 a 9. Aqui é o grande casamento de Cristo e da igreja. Apocalipse 19, 6 a 9. Quem pode ler esse texto para a gente? Por favor, César. Percebe como um texto se cumpre no outro? Lá em Efésios, Cristo salvou sua igreja e está trabalhando dia a dia para que ela se torne pura, como uma noiva pronta para o casamento. Agora, em Apocalipse 19, foi dado a essa noiva vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, Deus estabelece um objetivo: a igreja vai ser santa, para mim mesmo, para a minha glória. Como que ele faz isso? No tempo, através da obra da santificação. E essa obra da santificação, como mostra o texto de Apocalipse aqui, são as boas obras, são os atos de justiça dos santos. Então, nesse processo todo, Deus vai trabalhando a vida de cada um dos seus filhos, para cada um dos seus filhos se tornar cada vez mais parecido com Cristo, praticar boas obras, porque já foi salvo um dia, para que durante todo esse processo nós nos tornemos a noiva que Ele salvou um dia para ser. Então, Deus mesmo nos mostra isso. Nós temos um objetivo concreto, nós queremos chegar lá. Só que para chegar lá, Ele age no tempo, elegendo, chamando, salvando, transformando, santificando, dia a dia, cada um de nós, para que no final da história a gente consiga ver algo que profeticamente é afirmado para nós, que deu certo. Essa igreja é gloriosa e santificada por Cristo, o plano dele vai se concretizar. Porém, hoje a gente não vive em Apocalipse 19, nós vivemos em Efésios. Hoje nós temos uma missão. E isso é importante para a igreja justamente porque quando perdemos essa perspectiva, a gente quer as coisas para ontem. É tudo muito assim. Poxa, mas a minha igreja está com problema tal. Vou mudar de igreja. Calma. Nossa, mas minha família é difícil.
calma. Não, mas a igreja, a liderança... Calma. Nós precisamos de calma. As coisas nunca se resolveram e nunca vão se resolver no estalar de dedos. Tudo na igreja é um processo. O principal, que é a nossa santificação e formação como noiva gloriosa de Cristo, envolve todo um processo que vai durar toda a história da humanidade. Por isso nós não podemos ter essa pressa. Deus já tem um plano estabelecido que envolve tempo. Até aqui tudo bem? Querem perguntar alguma coisa, comentar? Então, vamos andando. A liderança. Por que a liderança tem que se importar com isso? Justamente porque, nesse aspecto, a igreja sim é parecida, de certa forma, com uma empresa, mas não com a mesma motivação, porque a liderança da igreja foi estabelecida por Cristo. Jesus, quando esteve na terra, escolheu 12 homens para serem os líderes da igreja. E quando eles morreram, outros e outros foram surgindo para cuidar do rebanho. Tanto que ele dá critérios para nós escolhermos os líderes, presbíteros, diáconos, pastores. Nós temos critérios na palavra para que líderes surjam na igreja. Só que esses líderes não podem, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, cuidar do rebanho como dominadores, como se eles fossem donos da igreja. Presbíteros, diáconos, líderes de forma geral na igreja não podem enxergar a igreja como seu reino particular, a sua empresa na qual eles pegam e direcionam para onde eles querem ir. A liderança na igreja tem que ter a humildade de reconhecer, nós somos apenas servos, que seguimos o plano, o objetivo e a missão estipulados por um Deus superior a nós que nos chamou para isso. Mas por que é importante? Além de ter essa visão correta, é para que nós possamos ter harmonia interna. Uma igreja na qual a liderança não entende que Deus tem um tempo para cada coisa e que os atos e a vida da igreja demanda tempo para ser desenvolvidos, é uma igreja que vai entrar em conflito. São líderes que vão pensar, poxa, mas tal área tem que ser resolvida agora. Não, mas outra já era para estar pronta para antes. Não, isso aí nem se preocupa, isso não é um problema. A liderança da igreja tem que estar unida no propósito de Deus para a igreja. Entender que Deus tem um tempo certo para cada coisa e, entendendo que esse é o ritmo do Senhor, entrar nesse ritmo. Também é importante que a liderança tenha essa mentalidade de paciência para poder perseverar em momentos de dificuldade. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Eu comentei uma reunião de oração sobre essa árvore aí. Aí dá para enxergar bem? Alguém sabe que tipo de árvore é essa? Alguém gosta de plantas também, que nem eu? Uma dica, você coloca um pouquinho dela no seu feijão. Louro. Esse é um pé de louro que fica na janela da sala da minha casa, no jardim dos meus pais, né? Eu sou vizinho deles, tem um jardim que divide. E esse pé de louro aí, todo dia eu olho para ele. E todo dia eu pego uma folhinha lá para cozinhar. É muito bom ter um pé de louro em casa. Só que ele deu um susto na gente. Porque ele é uma árvore um pouco diferente. Não é uma árvore que tem um único tronco, que cresce bonita e tudo mais. É como se fosse um arbusto gigante. Sai um ramo do chão, sai outro daqui, mistura galho com galho e começa a encher de folha. No ano passado, no começo dele, final do ano retrasado para o ano passado, ele ficou completamente seco. Essa foto eu tirei ontem. Completamente seco. Marronzinho, folhas secas, doentes, murchas quebradas, galho descascando e caindo, estourando. Você via os galhos trincando e caindo ali. A gente olhou, já era, vai ter que cortar esse negócio aí, está tanto tempo no jardim, arrancar fora e acabou. Nem para sopa vai dar para usar essas folhas, de tão estragadas que elas estão. E como todo bom homem, a gente sempre deixa para depois essas tarefas domésticas, foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. Aí um galho começa a voltar, outro galho começa a voltar, começa a surgir um ramo novo, surgem folhas novas. Talvez aqui não dê para enxergar muito bem, mas a maior parte dele hoje é verde, um verde bem vivo. E Deus fez as coisas para a gente aprender com elas. Salomão fala para a gente olhar para as formigas e falar, aí, ó, como vocês têm que trabalhar. E Deus me deu esse pé de louro para aprender a ter paciência. Porque tem coisas na vida que não adianta a gente ficar quebrando a cabeça, sabe? Não tem muito o que fazer, é esperar. Quando você pensa na igreja, na nossa igreja, a gente sempre vai ter problema. E tem problemas que estão fora do nosso controle. Por exemplo, tem gente que está querendo abandonar a igreja. Nesse período de pandemia, algumas pessoas saíram da igreja, mudaram para outras, outros ficaram desigrejados. Tivemos algumas baixas no nosso hall de membros. E é triste sempre isso. Mas o que a gente vai fazer? Eu brinco com os presbíteros, a gente vai amarrar as pessoas na igreja? Vai falar, não, você vem aqui e puxa pela orelha? Não dá para fazer isso. O que a gente tem que ter? Paciência. A igreja passou por um período de pandemia, por um período de frieza por conta da pandemia, por motivos pessoais nossos. Passamos por dificuldades, cada um as suas, doenças, lutas pessoais, lutas familiares, trabalho, vida cristã, gente que não estava se cuidando na fé e acaba ficando fraco, acaba contaminando os outros, aí precisa de ajuda e ajuda o outro, é uma bagunça. A igreja é uma bagunça muitas vezes. A gente tem que ter paciência. Porque quando a liderança não tem essa visão, e a membresia também, isso aqui se aplica para todo mundo.
A gente quer fazer o quê? Consertar na nossa hora, do nosso jeito. Poxa, a igreja não está acontecendo de tal jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o culto de libertação, a campanha do descarrego, porque isso enche a igreja, de verdade. Você quer encher a igreja, é só fazer isso. Bota um louvorzão bonitão, solinho de guitarra, vamos fazer pintar o fundo da parede preto, uma pregação mais coach, mais autoajuda. Nossa, a igreja aqui vai bombar. Facinho. Só não conte comigo para isso. Porque é fácil tentar resolver o problema do nosso jeito, no nosso tempo, só que tem coisas que demandam processos. Assim como esse pé de louro, a igreja é orgânica. A igreja é um ser vivo, que tem uma vida própria. Tem igrejas que crescem, igrejas que morrem, e às vezes não é nem por pecado da igreja. Às vezes é cumprir o seu propósito, e acabou. Outras igrejas surgem. As igrejas do Apocalipse, no começo do livro, nenhuma delas existe até os dias de hoje. Algumas delas eram terríveis. A igreja de Laodiceia é só bronca. A igreja de Filadélfia, só elogio. A de Esmirna é um pouquinho de elogio e um pouquinho de bronca. Mas todas aquelas 7 igrejas acabaram. Algumas por perseguição, outras por problemas internos, outras porque foi o tempo de Deus, outras triunfaram por séculos e depois terminaram, se dividiram em outras igrejas, espalharam para outros lugares por conta da perseguição. A igreja é um organismo vivo. E quando nós não internalizamos essa mentalidade, nós agimos como senhores da igreja, que querem fazer ela funcionar no nosso tempo, do nosso jeito. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é continuar sendo fiel, fazer o feijão com arroz, com amor, com cuidado, dia a dia, que uma hora a igreja volta a ficar viva novamente. Não dá para controlar a igreja por métodos humanos. A igreja só existe pelos métodos de Deus. Vamos ler esses 2 textos, 2 Timóteo 2, 24 e 25, e depois 2 Timóteo 4, 2. São textos voltados para a liderança da igreja, mas, eu não sou líder, para que isso é importante para mim? Para você orar pelos líderes da igreja. Para você talvez um dia se envolver como líder, futuro líder da igreja. É importante que nós tenhamos essa mentalidade como corpo. 2 Timóteo 2, 24 e 25, e depois 4, versículo 2. Quem vai ler o primeiro texto? Antônio, por favor. Próximo também. Eu esqueci de colocar. Isso, versículo 26, desculpa. Isso. Então, em resumo, líderes, sejam pacientes. Na hora de chamar a atenção de alguém, não espere que a pessoa vai se converter na hora, que a pessoa vai se arrepender na hora. Às vezes é um processo. Pessoas demandam tempo para mudar atitudes. O pastor Jonas Madureira, um pastor batista muito bom no contexto brasileiro, em uma palestra ele fala o seguinte: às vezes a gente tem expectativas erradas na evangelização. A gente pensa que vai chegar para alguém que não conhece o evangelho, ou que acha que conhece, mas vive todo errado. A gente vai pregar o evangelho para a pessoa fala assim: nossa, é exatamente isso que eu precisava. Como eu estou feliz de saber que eu vivi errado a minha vida inteira, que tudo que eu acreditava era uma mentira, que tudo aquilo que eu amava era errado. Muito obrigado por abrir meus olhos. A gente pensa que a evangelização vai ser isso. A pessoa fica feliz de perceber que ela fez tudo errado a vida inteira. Que tudo que ela amava, ela não deveria amar. A evangelização, às vezes, vai ser um processo. Você vai pregar, a pessoa fala: sai para lá. Aí a pessoa vai para casa, aquela palavra fica, e fica, e fica. Às vezes meses, anos, e uma hora a semente rompe aquele solo duro e nasce mais um filho de Deus. A gente tem que ter paciência. Ele fala, o servo do Senhor, ele não pode ser briguento, não pode ficar querendo tirar satisfação com todo mundo, brigar com todo mundo. Ele tem que ser brando com todo mundo, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão. Toda a tarefa de um líder na igreja tem que ser com essa paciência, porque ele entende que pessoas não são máquinas. Pessoas precisam de tempo para mudar. Quando vou aconselhar alguém, estou aconselhando algumas pessoas da igreja, a primeira coisa que eu falo é isso: é um processo. Diferente de uma terapia, eu não quero que você fique voltando aqui sempre, tá? Eu quero que você termine esse processo.
Só que, com certeza, vai ter um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo encontro, talvez um oitavo. É um processo no qual a gente tem que entender que cada cristão tem um tempo. Cada cristão tem fraquezas e virtudes diferentes. Alguns têm uma vida cristã, assim, impecável. Que eu na hora, fico assim, caramba, tá melhor que eu. Mas é um probleminha ali que tá pegando. E o que acontece? Você tem que ter paciência, que aquela pessoa talvez vai passar um pouco mais rápido. Outros são recém-convertidos. É um recém-nascido espiritual. Não adianta você cobrar daquela pessoa escrever uma redação para o Enem. Ela mal sabe escrever o próprio nome. Então tem que ter tempo, tem que ter paciência, tem que esperar, tem que acompanhar, tem que orar junto, chorar junto, com paciência. Porque com o tempo, no tempo certo, com as virtudes certas sendo trabalhadas, aquela pessoa vai ser o que Deus quer que ela seja. Próximo texto, 2 Timóteo 4:2. Por favor, Gu. Tudo bem. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Tudo que o pastor faz, aqui mais voltado para o trabalho do pastor, tem que ser feito com paciência. Porque senão fica aquela coisa, poxa, irmão, mas não viu o sermão de domingo passado? Eu já falei que aquilo ali estava errado, por que você ainda continua fazendo isso? Calma, você pode até dar uma exortação. O texto fala para a gente fazer isso, mas com longanimidade, com uma longa paciência, com um longo ânimo, suportar as fraquezas uns dos outros, algo que a gente falou bastante semana passada, suportar de realmente aturar às vezes. A gente vai falar assim, poxa, mas a igreja não anda. Às vezes não anda mesmo, a gente tem que reduzir a marcha, entender que a gente é parte dessa igreja, parte desse corpo, e seguir no ritmo que Deus quer que a igreja siga. Com objetivo, com visão, com método, com propósito, mas no tempo que Deus quer que as coisas funcionem. Porque, afinal de contas, como diz Filipenses, Deus efetua em nós tanto querer como realizar. As coisas de que Deus quer que aconteçam na nossa vida, acontecem no tempo dEle, por ação dEle. Então não vou fazer nada? Não. Mas sabendo que Ele está operando em sua vida, faça o que você tem que fazer. Porque em você e através de você Ele vai fazer o que Ele quer. E última parte, membresia. Claro? Sim. Então, aí depende da situação, né? Aqui eu estou pensando mais na questão do trato pessoal uns com os outros. Até nisso tem momentos que tem que ser um pouco urgente. Sei lá, eu descubro que tem um marido batendo na esposa aqui na igreja. É um crime isso. Não é o tipo de coisa, calma, irmão, com o tempo você vai bater menos, o soco vai virar um tapa. Não, isso é um crime. Isso tem que ser tratado com a seriedade da lei, porque é um crime. Ponto, acabou. Exato. Mulheres, peguem leve com seus maridos. Os bichos crescem, né? A paciência tem que estar em tudo. E o amor tem que continuar. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas são coisas que a gente tem que ter essa postura. Claro que tem coisa que tem que ser drástico mesmo. É um crime, é um pecado hediondo, tem que ser tratado com seriedade. É uma necessidade, é urgente, a pessoa precisa de ajuda. É agora que a gente vai ajudar. Mas o que eu digo aqui é o feijão com arroz diário. Claro que momentos pontuais exigem atitudes mais pontuais e mais enérgicas. Mas antes de ler o texto aqui, vamos ver essa frase aqui do Jerry Bridges. Esse senhorzinho é maravilhoso. Ele escreve num livro, um livro que a gente utilizou há uns anos atrás nos grupos familiares, aquele Pecados Aceitáveis, um com capa verde. Quem estava no grupo familiar lembra dessa época. Ocultos? Pecados Indocáveis, um com capa verde com uma maçã. Lá ele fala que a esposa dele tinha problemas com ele, porque ele é meio surdo. E assim, já tentou todos os aparelhos auditivos e nenhum resolvia. Mas também ele viveu quase 100 anos, acho que mais 100 anos quase. Então ele tinha problemas mesmo, paciência. Só que aí a esposa dele ficava, bem, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele ouviu o burburinho, mas ele não entendia. Aí ele, hã? O quê? Que? Presta atenção, não sei o que. Ele, calma, eu não consigo ouvir. E mesmo ela sabendo do problema dele há muito tempo, ela convive com ele. Mas a impaciência, ela acaba vindo de pessoas que nós amamos. Olha o que ele escreve. Define impaciência como um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e os erros, geralmente involuntários, dos outros. Não é necessariamente um erro, a pessoa fez de propósito. Não, às vezes é coisa, sabe? É dificuldade da pessoa, acontece sem querer.
Quase sempre a impaciência é verbalizada de modo a humilhar a pessoa ou as pessoas que é objeto do seu desgosto. E, geralmente, são as pessoas que nós mais amamos e convivemos. A nossa tendência de ser impaciente é normalmente uma pessoa que a gente mais convive. A gente está assim, poxa, eu estou tanto tempo com você, você ainda faz isso, você ainda é desse jeito. E a gente tem que entender que, calma, nós somos pó, nós somos fracos. Não é aceitar erro, não é ser conivente com falha, não é, sabe, tudo bem, tudo certo. Não, tem objetivo, tem um rumo, tem que ter atitudes voluntárias de crescimento. Mas entender que as pessoas têm dificuldades, às vezes até físicas. E a gente tem que ter misericórdia, tem que ter paciência. Sempre vai ter aquele irmão que na visita gosta de conversar e fica, Tem aquele que é mais seco. Não, tá tudo bem, não sei o quê, vou morar, tchau. É diferente. Tem gente que quando vai orar é quase 40 minutos de oração. Tem gente que quando vai orar é objetivo. Tem gente que quando vai orar, ora emocionado. Tem outro que parece um robô orando. E temos nossas diferenças. E tudo bem, desde que não seja pecado. Mas a gente tem que ter paciência de entender que na igreja nós temos uma pluralidade de pessoas de vários contextos diferentes. Vamos olhar para os textos aqui. O primeiro deles, 1 Coríntios 13. Tenham paciência comigo, esqueci de colocar o versículo do capítulo. Mas 1 Coríntios 13, deixa que esse aqui eu abro. Cadê? Versículo 4. 1 Coríntios 13, 4. Quando Paulo vai descrever o amor que deve existir no meio da igreja. É um texto lido em casamento. Ok, temos que ter esse amor do casamento também. Mas também aqui. Olha o que Paulo fala sobre o amor. A primeira qualidade desse amor. Versículo 4. O amor é... Ele podia falar o amor é apaixonado, o amor é fervoroso, o amor é profundo, o amor é eterno. Não, ele fala o amor é paciente. O primeiro da lista é paciência. Amar pessoas é ter paciência com elas, é suportar as dificuldades, suportar as diferenças, em nome do amor. De novo, como coloquei aqui no parênteses, não é fazer vista grossa para pecado. Pecado é pecado, tem que ser confrontado, tem que ser tratado para o bem de Deus, da glória de Deus. Mas tem coisas que dá para suportar. São só diferenças culturais, diferenças no jeito de ser. E se você ama alguém, você tem que ter paciência. Se você não tem paciência, você não ama. É um ou outro, porque o amor é paciente. Você pode ter um afeto, você pode ter alguma relação contratual civil, mas sem paciência, não tem amor que sobreviva. Um casamento sem paciência não tem como prosperar, pelo menos bem. Um casamento, uma vida cristã, uma vida em comunidade tem que ter paciência. Você lançou a mão, você não levantou não, né? Tá. Próximo texto, Gálatas 5, 22 e 23. A manifestação da presença do Espírito na nossa vida é apresentada nesses aspectos, que é o fruto do Espírito. São como 9 gominhos de uma laranja. Todos eles fazem parte da vida de quem é realmente transformado pelo Espírito Santo. E a terceira virtude é longanimidade, se eu não errei a contagem. A terceira a quarta ou a quinta? Longanimidade, que é um longo ânimo, é uma paciência que suporta as faltas do outro, que aguenta ofensas, que aguenta e leva desaforo para casa, às vezes, em nome do amor, em nome da unidade da igreja. Próximo texto, Efésios 4, 1 e 2. A gente leu isso semana passada, mas percebe como está tudo ligado? Uma igreja saudável tem virtudes que se repetem nesses textos, porque tudo faz parte da nossa vivência. Se você quer viver em unidade com a igreja, você tem que ter humildade, que a gente falou bastante na aula passada, suportar os erros dos outros, mas fazer isso com longanimidade, com paciência. Porque a igreja não é uma máquina, a igreja não é uma empresa na qual você cobra, a pessoa muda, se não cumprir, você demite. A igreja é um corpo no qual há crescimento. Existem regras da casa que têm que ser obedecidas, mas é uma família, é algo orgânico. E o último texto, Colossenses 3:12. A última virtude, longanimidade. Você quer viver bem na igreja que você está hoje?
tenha paciência com as pessoas, suporte as dificuldades, trabalhe com consistência. Isso é algo assim que é sabedoria popular, é graça comum de Deus. Hoje em dia, se você pesquisar sobre como ser uma pessoa de alta performance, o pessoal gosta de falar disso hoje em dia, né? Uma virtude que assim é eterna, desde os tempos antes de Jesus, desde a época de Platão, era a ideia da consistência. A consistência, ela vence aquele esforço pontual. A pessoa que faz a mesma tarefa, dá um passo de cada vez, uma mesma jornada durante toda a sua vida, chega mais longe do que aquele daquele sprint, aquela corrida de 15 minutos. É mais importante que como igreja nós caminhemos juntos, mas caminhemos no tempo que todo mundo consegue caminhar, do que de querer acelerar todo mundo em um ritmo que ninguém consegue e a gente não vai chegar muito longe. Uma igreja saudável é uma igreja que aprende a andar com calma, é uma igreja que entende a fraqueza das pessoas, caminha, segue, tem princípios, mas com essa mentalidade. O importante é que nós caminhemos juntos, em amor, buscando cada vez mais transparecermos as virtudes de Cristo. Meus irmãos, essa era a aula de hoje. Hoje conseguimos ficar dentro do tempo. Então, uma igreja que caminha com paciência é uma igreja que coloca essa paciência na sua visão, no seu objetivo, no seu propósito como igreja. A liderança entende isso e a membresia vive isso também. E a pergunta que fica, eu gosto de colocar uma pergunta no final, como que a minha falta de paciência, porque eu sei que nós não somos muito pacientes, eu não sou também, como a minha falta de paciência tem atrapalhado a minha caminhada pessoal e a dos meus irmãos? Será que eu não tenho colocado expectativas irreais no que a igreja deveria ser, no que aquele grupo menor da igreja que eu participo, o UPA, o MP, SAF, deveria ser? Será que eu não tenho uma expectativa errada com relação à igreja como um todo, com os resultados do nosso trabalho com cada dia, com seja com o que for, com a nossa resposta de oração? Será que a minha falta de paciência não tem atrapalhado a nossa vida como igreja? Porque quando nós vivemos isso bem, quando chegar alguém de fora, vai perceber o seguinte: nossa, aqui é uma igreja onde as pessoas se esperam, onde as pessoas caminham juntas. Aqui é uma igreja onde uma pessoa que acabou de se converter, uma pessoa que nasceu na fé, é acompanhada no tempo que ela precisa, com o amor que ela precisa. E ela vai ser tratada no tempo certo. Uma igreja que tem paciência não é uma igreja ativista, é uma igreja dinâmica, que, sabe, tem que ser tudo muito rápido. É uma igreja na qual você entra e percebe: eu consigo caminhar com esse pessoal. Eu sei que eles vão esperar por mim. Eu sei que eles vão me ajudar a seguir, a começar a engatinhar, a recomeçar a minha vida e dar os próximos passos que eu preciso dar. Por isso, meus irmãos, concluindo essa série de 4 aulas, sejamos uma igreja acolhedora. Como disse no começo, tem outras virtudes que a gente vai tratar durante toda a nossa vida como igreja. Mas as que eu queria tratar com vocês era a centralidade da palavra. Tudo que fazemos, fundamentado na palavra. Oração, uma igreja que não ora é uma igreja morta, é uma igreja que não é unida. Relacionamentos, precisamos envolver na vida de uns dos outros. E precisamos ter paciência durante todo esse processo, para continuar e para começar também. Sobre a nossa aula de hoje, algum último comentário, pergunta? Se não, eu tenho um presentinho para vocês que vocês vão ter que me devolver, tá? Gustavo, José, vocês podem me ajudar nisso? Eu fiz uma ficha de cuidado pastoral. Eu tentei pensar um nome mais bonito, mais marqueteiro assim, mas não saiu. Eu sou péssimo com essa criatividade. Então, uma ficha de cuidado pastoral, literalmente. Entrega uma por família, tá? Não precisa entregar uma para cada um necessariamente. Quando eu digo família, é quem mora na mesma casa, tá bom? Por endereço. Eu vou pedir para um de cada família preencher nome, o endereço atual, tá? Não vou divulgar isso aqui para ninguém, tá? Só para colocar no sistema da igreja que só eu tenho acesso com os presbíteros, tá? E observação. Aqui na observação é assim: eu moro no condomínio e a minha casa é a casa 10, dentro do condomínio. A minha casa é a dos fundos, para eu conseguir identificar. Por quê? Eu quero visitar vocês. Desde dezembro eu já visitei alguns de vocês, eu quero visitar a igreja toda, eu quero conhecer vocês mais de perto, porque domingo é muito rápido. Eu não consigo conversar com todo mundo. Então eu quero visitar vocês e eu preciso saber onde vocês moram. Porque às vezes não tem endereço, fala assim: Vanderlei, onde que mora fulano de tal? Mora em tal lugar. Aí eu descubro que mudou, aí eu descubro que tem uma obra acontecendo, enfim. Me ajude, por favor. Depois, melhor dia de visitas. Na segunda-feira é minha folga. Não quer dizer que numa emergência eu não posso ajudar. Mas eu costumo fazer as visitas de segunda a sexta e no sábado. Domingo não, porque fica muito corrido com as atividades da igreja. Então, você marca se é melhor de terça a sexta ou no sábado. E aí, na observação, se tem algum dia específico. Poxa, eu só consigo na terça. Coloca assim: só nas terças-feiras. Só consigo na quarta-feira, só consigo no sábado, só consigo com 20 dias de antecedência, alguma coisa, enfim. Aqui é para você descrever essa situação para poder atender melhor. E a última, horário de visitas. Eu coloquei manhã, tarde ou noite, aqui amanhã seria no caso do sábado, tá? Durante a semana eu não consigo a maior parte das vezes na parte da manhã. Então, coloco o horário e coloco a observação se for necessário. Por exemplo, eu só consigo no horário de almoço da empresa.
A gente vê onde você trabalha, eu te encontro lá no horário de almoço. Pode ser também. Na faculdade, só consigo no horário do intervalo da faculdade. Vamos dar um jeito nisso. A ideia é ter isso aqui para eu conseguir me programar e poder visitar o restante de vocês que ainda não visitei. Tá bom? E aí preenche e depois entrega para algum dos diáconos, para alguns presbíteros, entregue para mim, que a gente vai recolhendo durante os próximos dias para poder fazer isso. Então é isso, meus irmãos. Vamos orar e nós encerramos nossa escola dominical de hoje. Lembrando que hoje à noite nós temos o culto. De manhã não é culto, tá? De manhã é escola dominical. Culto mesmo é à noite. Então, por favor, volte à noite, tá? Vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem paciência conosco. O Senhor suporta nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, nossa imperfeição, Pai, como indivíduos e como igreja. E queremos te agradecer por isso, Pai, pela sua misericórdia. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a termos a mesma misericórdia, uns com os outros e com a nossa igreja. Nos ajuda, Pai, a não nos acomodarmos na inatividade, não nos acomodarmos nos erros, mas que nós venhamos a caminhar juntos, Pai. Um passo de cada vez, num ritmo que todos conseguem caminhar, para o propósito que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Pai, a sermos uma igreja mais acolhedora, uma igreja que, quando pessoas vêm de fora, sintam vontade, Pai, de encontrar aqui uma comunidade que ama, que respeita, que acolhe, que cuida e que trata com o Evangelho cada um. Pedimos também, Pai, que o Senhor nos ajude, nós que já fazemos parte dessa igreja, a aprofundarmos nossos relacionamentos, a aprofundar a nossa união aqui, Pai. Ajude aqueles que têm mais dificuldade com a paciência, Pai, a serem mais pacientes. Aqueles que são preguiçosos e acomodados demais, nos ajuda, Pai, também a sermos mais ativos, para que nós possamos trabalhar juntos, Pai, como igreja, para a glória do Teu nome. Pedimos isso, Pai, nos guarda até a noite, nos abençoa no momento do culto hoje, para que nós possamos Te cultuar como o Senhor merece, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.